Lucas 24, 13 até o 35. Todos acharam? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios, que é aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que lhe aconteceu nestes dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito. Fique conosco, pois o dia já findou, está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como havia reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Amém? 身立ち書お願いします。aqui. ごめん。meu nariz está escorrendo. Muitas coisas acontecem na nossa vida. E esses discípulos também passaram algo, né,
que eles não estavam esperando. E as coisas que acontecem nas nossas vidas, muitas vezes acontecem para tentar esfriar o nosso coração. Mas hoje nós vamos falar sobre ter nosso coração em chamas de fogo, assim como está queimando aqui. Amém? E como o Radimir falou, precisamos desejar. Por isso, agora, eu quero que vocês comecem desejando isso. Não fique esperando que eu te dê algo. Tem que começar do coração de vocês desejando isso. Porque eu não tenho nada para entregar para vocês, só Deus. Amém? Amém? Jesus mesmo avisou que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E aqui está escrito quase todos. Isso significa que não são de todos. Vão ter pessoas que vão permanecer com o amor de Deus no coração. E que nós possamos ser essas pessoas que vai ter o amor de Deus queimando no nosso coração. Amém? Que o nosso coração possa ser incendiado com o poder e o amor de Deus. E que a gente não venha ter esse coração se esfriando, assim como está escrito na Bíblia. Vamos ver, essa passagem que nós lemos é da passagem sobre, é a famosa, né, que fala que é do caminho de Emaús. Depois que Jesus morreu, os discípulos, esses 2 discípulos, ficaram tristes com tudo que aconteceu. E eles estavam voltando para casa. Eu acho que frustrado, porque as coisas não aconteceram como eles esperavam. Como fala aqui, né, na Bíblia que a gente leu. A gente pensou que ele iria fazer alguma coisa, que ele era aquele que iria nos libertar. Eu lendo isso aqui, eu entendi como que ele estivesse dizendo, eu achei que ele era o Messias, mas já que morreu, eu acho que não é não. Por isso a gente está voltando para casa. Quantas vezes nós fizemos isso? A gente espera algo de Deus, isso não acontece, a gente se frustra, fica triste, vou largar tudo. Deus não fez aquilo que eu esperei, não aconteceu aquilo que eu achava que ia acontecer, não foi do jeito que eu imaginei. Ele não era aquela pessoa que nós esperávamos. Então, vamos para casa, vamos voltar. E com certeza ele estava voltando triste, se lamentando. Poxa vida, eu pensei que ele era o Messias, eu pensei que ele era o libertador, mas ele morreu. Então, vamos embora. Jesus, na verdade, tinha falado para eles ficarem em Jerusalém, que não era para sair. Por isso, nós também, quando nós tivemos as nossas lutas, os nossos problemas, nós precisamos permanecer. Mesmo não sabendo o que vai acontecer. Isso era no 3º dia. Já havia passado 3 dias depois da morte de Jesus. E eles estavam no 3º dia. Talvez eles ainda estavam esperançosos durante 2 dias, né? Eu acho que Deus vai fazer alguma coisa. Eu acho que talvez, ou não sei. Ele era o Messias mesmo. Não sei. Mas passou 3 dias. Talvez passaram pela cabeça deles. Acho que não é não. Eles não conseguiram perseverar. E estava voltando para casa. Tristes. Aqui não fala que eles estavam blasfemando, ou estavam murmurando, ou estavam indignados. Ele estava triste. Por isso, talvez,
você possa pensar, eu não estou pecando porque eu não estou reclamando. Eu não estou pecando porque eu não estou aqui falando mal de Deus ou questionando Deus. Eles estavam tristes indo embora, sem crer. Por isso, isso também pode ser um pecado na nossa vida. Não acreditar nas promessas de Deus. Não acreditar no que Jesus tinha nos avisado. Porque Jesus tinha avisado que Ele ia ressuscitar. Mas a tristeza, a decepção cegaram eles. E Jesus apareceu. Jesus apareceu e caminhou junto com eles. Para tentar reaquecer o coração frio e triste. Aleluia por isso. Porque Jesus, mesmo a gente querendo ir embora, mesmo a gente querendo desistir de tudo, Ele vem mais uma vez tentar reaquecer o nosso coração. Ele não desiste de nós. Ele apareceu lá e caminhou junto com eles. Caminhou junto. Por isso, Jesus está do seu lado, caminhando com vocês, tentando reaquecer esse coração frio dos dois. E na Bíblia fala que enquanto eles estavam ouvindo Jesus falar, e eles não sabiam que eram Jesus. Mas na Bíblia fala que enquanto Jesus estava caminhando com eles, o seu coração começou a se abrasar, começou a queimar com o fogo do Espírito Santo. E eles disseram um para os outros: porventura não nos ardia o coração quando Ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? No versículo 32 fala, né? Assim Jesus quer fazer com a gente também. Caminhar conosco e tentar mostrar que a gente está no caminho errado. Mas como? Aquecendo o nosso coração. Porque quando o fogo de Jesus começar a queimar no nosso coração, as coisas ruins vai queimar junto. Já ouviu falar da expressão fogo consumidor? Ele queima, apaga, consome tudo aquilo que não presta. Ele pode aquecer o nosso coração, mas ao mesmo tempo, onde o fogo de Jesus entrar, o pecado tem que ir embora. As coisas sujas é queimada também. E isso pode doer. Quem aqui já se queimou? Arde, não arde? Dói. Dói. Mas isso vai nos purificar de toda impureza. Toda impureza. E eu pergunto para vocês, e eu pergunto para mim também, como está o seu coração? Pergunta para si mesmo, como está o meu coração? Seu coração está frio? Nós falamos aqui, né? Quem está com o coração queimando, muitas pessoas falaram, aleluia, mas será que está queimando mesmo? Será que não era só emoção? Será que está queimando mesmo? Vamos ver. Número 1. Coração frio. Vamos aprender sobre o coração frio e coração quente hoje. E tirar lições, né? Sobre o avivamento espiritual através dessa mensagem que o Espírito Santo vai me conduzir a dizer. Amém? Vamos lá. Algumas coisas esfriam o nosso coração e a gente precisa estar atenta a isso, para não sermos enganados pelos próprios sentimentos. Então quer dizer que o nosso sentimento nos engana. Na Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Por isso, a nossa confiança não pode estar nas nossas emoções, no nosso sentimento, no nosso coração.
Em Jeremias 17:9, Jeremias 17:9, fala: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nosso coração é muito enganoso. Então a gente deve conhecer o sintoma, né, que faz o sintoma de esfriamento que causa essas coisas. Deu para entender? Sintomas. Espera, deixa eu ver aqui o meu português. A gente precisa conhecer o sintoma de esfriamento, bem como suas causas. É isso. Primeira coisa. Eu deixei escrito aqui para vocês anotarem e prestar atenção, tá bom? A Débora me ajudou a fazer esse slide aqui, porque eu não sou boa nisso, mas eu sei o tanto que é bom ter, né? Porque a gente esquece e ter aqui para a gente anotar ajuda muito. Número 1, desânimo. Os 2 discípulos ficaram desanimados com tudo o que aconteceu com seu mestre Jesus. E por isso estavam voltando para casa. Mas eles estavam voltando sem Jesus. Sem Jesus. O desânimo para servir a Deus e exercer o seu ministério, ou para ir para a igreja, ou para cultuar a Deus, ou para orar, ou para fazer qualquer coisa espiritual, é sintoma de esfriamento. Se você não está com vontade de servir a Deus, quer dizer que o seu coração está se esfriando. Mais uma coisa, que é o sintoma de esfriamento do nosso coração. É a cegueira espiritual. Os 2 discípulos não conseguiam reconhecer a Jesus. Mas, na verdade, eles estavam cegados. Cegados pela tristeza, pela decepção, diante de todo o sofrimento que eles estavam passando e que eles viram Jesus sendo crucificado. E com isso eles estavam cegos. Tem muitas pessoas, né, que na hora do desespero não consegue ver o que você está fazendo, que na hora da raiva fala aquilo que não deveria, que na hora que você está triste acaba tomando decisões erradas. Tudo isso é emoção. E quando a gente está aí movido pelas nossas emoções, a gente faz coisas que não foi Jesus que mandou fazer. A gente é cegado espiritualmente e não enxerga a bondade de Jesus, não enxerga quem que está do nosso lado e a gente passa só olhar para o problema em nossa volta. Eles só estavam focados na tristeza e no seu pensamento de que olha o que aconteceu com o nosso mestre. Olha o que aconteceu com Jesus. Eu pensei que ele era o mestre. Eu pensei que ele era o libertador. E com isso eles nem perceberam que quem estava do lado deles era Jesus. Como está o seu coração? Será que você está vendo a bondade de Deus? Será que você está conseguindo enxergar a bondade de Deus? Muitas vezes a gente fica cegos por causa, né, desses sentimentos na nossa vida. Como eu falei, com a ira, angústia e tantas decepções da vida. Isso nos cega. Então, sintomas de esfriamento. Uma é o desânimo e outra é cegueira espiritual. Por isso que quando a gente vê alguém desanimado, a gente vai lá, tenta conversar,
tenta reanimar, mas geralmente uma pessoa que está tomado com desânimo não ouve o que a gente fala, né? Eu já passei por isso. Você está desanimado, tudo que os outros falam parece que dá raiva. Quem já passou por isso? Mas a obediência faz a coisa certa. Mesmo você com raiva, mesmo você não querendo isso, obedeça. Faça. Mesmo com raiva, continue. Igual o pastor Christian mostrou, fez até demonstração de se arrastar aqui no chão. Mesmo cansado, mesmo de joelho, mesmo arrastado, continua e não desista. Obedeça. Não desista. Que o Senhor vai fazer a obra. Amém? Eu falei do sintoma de esfriamento. Agora eu vou falar das coisas que esfriam o nosso coração. Por que aconteceu esse esfriamento, será? Vamos ver as coisas que esfriam o nosso coração. Número 1, conversas que não edificam. Essa pegou, né? Muitas vezes a gente não peca mais bebendo, a gente não peca mais fazendo coisas erradas, de fornicação, ou de prostituição, ou de fumar. A gente não peca mais desse jeito muitas vezes, mas a gente peca com a nossa boca, não é mesmo? As palavras que não edificam, conversas que não edificam. Os 2 discípulos estavam certos de que tudo o que ocorreu, ele sabia de tudo que aconteceu, que Jesus morreu, e eles ainda ficou sabendo da ressurreição, né? Mas mesmo assim, eles não conseguiram entender o propósito de Deus em tudo aquilo. E muitos assuntos que a gente fala é desnecessário e não edifica a nossa vida, não é mesmo? Não é mesmo? Mulher gosta de falar, homem também gosta, né? Muitos homens gostam de falar, que eu sei, mas mulher gosta de falar muito. E geralmente essa mulher tem essa necessidade de contar algo para as pessoas e que essa pessoa fica, é mesmo, eu te entendo, não é mesmo? A gente sempre quer essa afirmação da outra pessoa, não é? Viu, mamãezinho? É uma necessidade nossa, mas muitas vezes a gente usa isso para quê? Para falar mal. A pessoa falou isso. Não, eu confesso, eu já fiz isso muito. Chotokite, o que aconteceu comigo? Não é? Mas a gente tem que tomar cuidado com essas palavras, com essas conversas que não nos edificam. Porque isso leva o nosso coração a se esfriar e leva a outra pessoa a se esfriar também, que é muito grave. A gente não vai se afundar sozinho, leva a outra pessoa junto. Não é mesmo? Misericórdia mesmo. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Lá em 1 Coríntios 15:33 fala. 1 Coríntios 15:33. As más conversação corrompem os bons costumes. E também lá em Salmos 1:1 fala: não se assente em rodas de escarnecedores. O que isso quer dizer? Povo que come carne? O que é isso? É um versículo que a gente ouve muito desde criança, né? Mas é aquele versículo que a gente ouve, mas não entende direito, mas a gente sabe o que está querendo dizer. O que é? É de você não participar dos que têm más atitude, más conversa. Não fique lá nessas rodinhas das pessoas que não têm boas condutas. Não se ajunte com essas pessoas. Amém? Amém? Claro que Jesus foi aquele que comeu com pecadores. Claro, mas ele não se tornou como eles, não é? Você está lá no meio, concordando com tudo, mostra que você é um deles. Isso é muito sério. Amém?
Dói, né? Dói em mim, não dói em vocês? Dói, né? Mais uma coisa, dúvida. Os 2 discípulos ficaram sabendo de detalhes sobre a ressurreição de Cristo. Nessa passagem que a gente leu, né, viu que ele fala, algumas mulheres foi lá no sepulcro e começou a falar umas loucuras. E me deu um susto dizendo o quê? Que Jesus não estava lá, que o sepulcro estava vazio, tal. E outro foi até lá ver e só viu lá o pano caído lá. E elas estão falando que Jesus ressuscitou, mas a gente não viu ele lá. Mesmo ouvindo tudo isso, mesmo Jesus avisando que ele iria ressuscitar, e mesmo as mulheres falando que o sepulcro estava vazio, eles não creram, eles duvidaram e estavam indo embora. Por isso a dúvida, a incredulidade é uma das sintomas do esfriamento, uma das causas que faz o nosso coração se esfriar. Precisamos crer, independente do que vemos e entendemos, aceitando a palavra de Deus. Porque Jesus falou. E o que Jesus fala é a palavra de Deus, não é mesmo? Então nós precisamos crer. Não deixe o seu coração se esfriar. Não deixe que a dúvida entre no seu coração. E não se junte com as pessoas que duvidam com você. Escolha pessoas para você se abrir, que levanta a sua fé. Não aquelas pessoas que falam, é isso mesmo, eu concordo com você. No Japão fala kids no nameai, né, que fica lambendo a ferida um do outro, fica, wakario. E fica lá, um e o outro lambendo a ferida lá, e os dois se afundando junto. Escolha contar para as pessoas que vai levantar a sua fé. Que vai falar, não, você não está acreditando, mas Jesus disse, na palavra de Deus disse assim. Por isso vai acontecer, não desiste não. Vamos continuar junto, vamos orar junto. Amém? Escolha ser essa pessoa também. Não procure somente essas pessoas, mas seja você essa pessoa que vai levantar as pessoas. Chega de tempo de a gente só querer receber. De ser o coitadinho. De eu... não tem ninguém que me ajuda, não tem ninguém que me entenda. Eu faço, mas ninguém. Não, chega. Vamos ser aquele que levanta o outro também. Amém? Já passou isso da minha vida em nome de Jesus. Já passou essa fase da sua vida em nome de Jesus. Amém? O desânimo não vai mais tomar a sua vida. Amém? Agora, vamos falar do coração quente em chamas. 2, o coração quente em chamas. Olha o coraçãozinho pegando fogo. Não é esse coração porque não tinha no emoji, né? Mas é o coraçãozinho pegando fogo, tá, gente? É assim que vocês querem, não é? Amém. Estão com sono? Não? É isso aí. Ninguém pode estar com sono, porque vocês dormiram à tarde, né? Eu ouvi falar de um grupinho que já veio me contar. Tem umas meninas ali naquele quarto ali que não dormiram, só ficaram conversando. Eu não vi porque eu dormi. Mas eu fiquei sabendo que tinha gente acordados.
Mas, pessoal, já que vocês não escolheram dormir, tem que ficar acordado. Eu vou aí cutucar. Eu sou do tipo de pessoa que eu tenho um pouco de vergonha de fazer essas coisas que constrangem, mas eu vou fazer. Hoje eu tô com coragem. Nossa, eu falei uma coisa tão sugoi agora. Eu vou aí cutucar, pelo menos agora todo mundo acordou, né? Com esse grito aí, né, gente? Vamos lá. O coração pode ser comparado a brasas numa fogueira, que ao ser aquecida, uma brasa ajuda a aquecer as outras. O que é brasa? Eu que não sou muito boa em português, fui pesquisar, tá bom? Brasas é carvão, era muito simples. Eu olhei e falei, nada. É carvão, sabe? Quando vai fazer churrasco, tem um carvão ali pegando fogo, aquilo lá é brasa. E a brasa, né? Quando tá junto com o outro, faz de conta que vocês é tudo brasazinha, né? E quando tá junto, ele mantém aquecido, fica quente um ao outro, tudo quente. E ele ajuda a aquecer as outras pessoas. E isso nos ensina sobre como aquecer e conservar aquecido o nosso coração. Então, como que a gente aquece o coração? Tendo brasas e estando junto e tirando cinza. Tá começando? Imagina, quando eu falar as coisas, imagina. Imagina na sua cabeça a brasa, com a outra brasa junto, e a cinza aparecendo e tirando a cinza de tempos em tempo, porque quem fez churrasco sabe que você tá lá com brasa, mas ele não é tipo tirar a cinza uma vez e pronto, acabou. A brasa, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Ai, atsui, atsui. Viu? Como eu tô queimando também, eu não senti muito quente, né? É isso aí. É isso. Não é assim? É assim, né? Tá animado o povo, hein? Aleluia. Só que eu falei que tem que estar junto para reaquecer, não é? Imagina com vocês, quando você tá lá, né, fazendo churrasquinho, você pega uma brasa e tira, olha para mim, tá? Pega uma brasa e tira do meio lá, do churrasquinho lá e deixa fora. Ele esfria rapidinho. Ele começa a estar queimando, ainda está vermelho, mas o vermelhinho vai diminuindo. Quando vê, apagou. E as outras brasas que estão lá grudado com os outros, está lá queimando, vermelho ainda. Mas aquele que se isola, ele se apaga. Por isso, cuidado quando vir no seu coração vontade de se isolar. Amém? Cuidado, que vai apagar o seu fogo. Outra coisa. Coisas que aquecem o coração. Eu falei de coisas que esfriam o coração. Agora eu vou falar de coisas que aquecem o coração. Aquecem o coração. Primeira coisa. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Enquanto ouviam Jesus falar sobre as Escrituras, o coração dos 2 discípulos foi se aquecendo. Eles falaram, né? Por acaso, eu falei o quê? Não? De novo, viu? A palavra de Deus aquece. Quando Jesus estava lá junto com eles e começou a falar sobre a escritura lá de Moisés e tal, eles falaram, por acaso, quando a gente estava lá sendo exposto à palavra de Deus, o nosso coração não ardia? Mesmo eles, não sabendo que era Jesus, só de ouvir a palavra de Deus,
o coração dele se aquecia. Então, isso quer dizer que não precisa ser Jesus descendo aqui pessoalmente para falar para vocês, para o seu coração pegar fogo. A palavra de Deus por si só já tem poder. Amém? E quando a gente se expõe à palavra de Deus, o nosso coração é aquecido. Quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais a gente quer ouvir. E mais e mais. Agora mesmo, a gente está no acampa, enquanto vocês estão ouvindo a palavra de Deus, você não sente que cada vez mais a fome e a sede está aumentando? Não é? Porque a gente está sendo exposto à palavra de Deus. Para esquentar o nosso coração é preciso ouvir e falar mais sobre a palavra de Deus. Pois a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10, 17. Alimente-se da verdade, da palavra, para aquecer o seu coração. E tudo na sua vida vai ser abençoado. Se alimente. Depois que eu virei mãe, eu comecei mais me preocupar nos nutrientes da comida. Tipo, se comer isso tem ferro, é bom para as crianças, tal, não sei o quê. É bom para isso, aquilo. A palavra de Deus também tem o seu efeito. A palavra de Deus também tem o seu efeito. Quando a gente se alimenta, come da palavra de Deus, gera em nós alguma coisa. O que será? Está escrito lá em Jeremias 15, 16, que a gente tem que comer a palavra de Deus. Tá bom? Está lá o exemplo de de alimentar da palavra de Deus. Quando o nosso espírito se alimenta da palavra de Deus, isso gera em nós fé em Deus. Assim como a gente come alguma coisa com nutrientes bons e isso gera coisas boas em nós, nos dá energia. Nos dá energia, nos dá nutrientes, tal. A palavra de Deus também, quando a gente come, nos dá fé. Nos dá coisas muito boas, que é fé. E fé é a certeza das coisas que a gente não está vendo. Amém? Eles deveriam estar alimentando a palavra de Deus, que daí talvez ia gerar fé neles. Eles não estavam vendo ainda a ressurreição, mas talvez eles iriam crer na ressurreição. Mas o que eles estavam fazendo? Indo embora para casa. Eles não estavam lendo, não estavam em comunhão. Desculpa aí. Segunda coisa, coisas que aquecem o coração. Segunda coisa, oração. Quando os 2 discípulos chamaram Jesus para ficar mais com eles, insistindo com a sua companhia, mesmo pensando em ser um estranho, mesmo sem saber quem Jesus era, na verdade, estava desejoso pela presença de Deus. A oração é o momento em que a gente busca a presença de Deus. Através da oração, a gente busca a Deus, a sua presença. E isso a gente podemos comparar a palavra de Deus com a lenha. Lenha é madeira, pau. Takigi que fala em japonês? Maki. Sabe quando vai fazer fogueira e pega aquelas madeiras? Sim, aquilo é lenha, tá? Eu pesquiso tudo, por causa que eu não sei direito o português, tá bom, gente?
É assim que eu aprendo português, tá? Para as pessoas que perguntam, por que você está aqui no Japão desde bebê e fala o português? Graças à minha mãe que me obrigou a aprender o português e também por eu pesquisar. Porque mesmo todo mundo que cresceu no Japão sabe, né? Que mesmo a gente tendo pai e mãe brasileiros, tem muitas palavras que mesmo depois de adulto a gente fica, que é isso? E quando a gente fala, não sabe o que é isso? A gente fica, não é? Fica até com vergonha, mas acontece, fazer o quê? Não é? Por isso pesquisem, não se sinta ofendido, pesquisem, que daí você ganha mais. Podemos comparar a palavra de Deus com a lenha e oração com fogo que juntos incendeiam o coração. E eu fiz lá. Eu gosto de ver tudo assim. Como que fala? Eu sou muito visual. No entanto, que quando eu não lembro o nome de alguém, quando eu vou tentar lembrar, eu lembro o nome da pessoa escrito na minha cabeça. Tudo para mim é visual, Lenha, mas oração com poder, coração com fogo é coração em chamas. Amém? E nós somos a lenha. Não falaram isso? Nós somos a lenha. E quanto mais a lenha estiver seca, sedenta de Deus, o fogo pega mais fácil. Não é mesmo? Uma madeira úmida não pega fogo rápido, mas uma lenha que está seca, sedenta, querendo Deus, pega fogo rapidinho. Amém? Agora eu vou falar. Próximo ponto. Para conservar quente o coração. O que nós precisamos fazer para conservar quente o nosso coração? Falamos as coisas que colocam fogo em nós, que é a palavra de Deus e a oração. Nossa, eu pensei que era outra coisa mais... Como que fala? Melabuloso, difícil, que eu nunca ouvi na vida. Não, é simples. É palavra de Deus e oração. Mas por que não acontece? Porque a gente não está fazendo, é simples assim. Não é? É tão simples, mas não fazemos. Se a gente fizer essa coisa tão simples e continuar lendo a palavra de Deus e continuar orando, o nosso fogo é aquecido, nosso coração é aquecido. Amém? E como manter o coração quente, conservar o nosso coração em chamas? Número 1, comunhão. No partir do pão, simbolizando a comunhão, foi o momento em que os discípulos reconheceram a Jesus. Não foi? Na Bíblia fala que na hora que Jesus deu graças e partiu o pão, eles viram, reconheceu que era Jesus. É Jesus! Só que Jesus desapareceu. A comunhão com Deus e o nosso próximo tem que ser os dois, tá? A vertical e a horizontal. A comunhão com Deus e a comunhão com o nosso próximo, nossos irmãos, mantém o coração aquecido na presença de Deus. Amém? Lá em Salmo 133, fala, 1-3, né? Salmo 133 fala, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, que vivem em união. Não é bom comunhão, gente? Eu amo a comunhão, eu amo estar no meio do povo. Não é legal esses 3 dias que a gente fica junto? Por isso que vocês não dormem.
Porque é muito bom estar em comunhão, mas o nosso maior objetivo de estar aqui não é para conversar com o irmão. É muito bom isso também, né? Mas a gente manda dormir para poder ter energia para ouvir a palavra de Deus. Que sem a palavra de Deus, o nosso coração não pega fogo. Entendeu, né? Mas a desunião e falta de compromisso com Deus, quando a gente não tem essa comunhão vertical que é com Deus e essa comunhão horizontal com os irmãos, né? Isso faz com que o nosso coração esfrie também. Mesmo que o seu coração já tenha sido aquecido antes. Mesmo que você estivesse pegando fogo agora, se você não manter essa comunhão com Deus e com os irmãos, o seu coração vai esfriar. Lembra que eu falei da brasa que sai do meio das outras brasas? Ele pode estar quente na hora, mas ele vai se esfriar rapidinho. Está entendendo a lógica? Cuidado quando vier vontade de se isolar. Amém? Amém? Essa coisa de me deixa sozinho por enquanto. Quando a gente briga, a gente faz isso, não é? Me deixa um pouco. Eu preciso de tempo. Eu entendo. E eu sou do tipo que não consigo dar esse tempo para as pessoas. E eu fico, não, mas escuta um pouco. É assim a nossa briga, deu para imaginar um pouco, né? O Danilo, eu preciso de tempo, porque na hora da raiva eu falo besteira. Tudo bem, mas fala o que está na sua cabeça. E daí ele fala as coisas, me machucou esse jeito de você falar. E ele fala, eu te avisei. É assim a nossa briga, tá? Eu expus a minha vergonha aqui. Não é assim? Ah, é assim também com a sua amiga? A comunhão faz a força. Já ouviu essa frase, né? A comunhão faz a força. Mas a comunhão faz a força mesmo. E a comunhão nos mantém aquecido. A comunhão com a igreja. Porque, olha, esse irmão que está do seu lado é um instrumento poderoso para te lixar. Aleluia. E sai faísca de vez em quando, mas faísca é bom porque bota fogo também, não é? Não é? Eu já briguei com alguns irmãos da igreja. Mas o que tem que acontecer é se consertar. Porque somos famílias, amém? Segundo ponto. Chamado. Os discípulos voltaram para Jerusalém. Os 2 discípulos, né? Onde ficaram como Jesus havia ordenado. Jesus tinha mandado eles permanecer em Jerusalém até que o fogo desça, até que o Espírito de Deus, o poder de Deus desça naquele lugar. Isso era o que Deus tinha falado, isso era o que Jesus tinha falado, mas eles estavam fugindo, como Jonas fugindo de Nínive, né? Estava fugindo do que Jesus tinha falado. Fica em Jerusalém. Eu não vou ficar porque as coisas não aconteceram do jeito que eu desejava. Mas quando eles viram que Jesus ressuscitou, eles voltaram para o chamado deles. Voltaram, não, Jesus mandou ir para Jerusalém, eu vou voltar. Por isso, mesmo que você não está cumprindo o seu chamado agora, você pode começar a cumprir a partir de hoje. Amém? Assim como esses 2 discípulos fizeram. Eles tinham fugido do chamado de Deus. Mas, quando os olhos deles foram abertos, eles decidiram obedecer. Por isso não é tarde
Ainda tem chance de vocês voltarem no chamado de Deus. Eu sempre ouço a palavra de Deus, o que é o meu chamado? Qual é o meu chamado, Deus? Eu sempre tive essa oração também. Deus, qual que é o meu chamado? Qual que é meu chamado? Qual que é meu chamado? Nosso chamado é obedecer o que Jesus falou. Não é? É simples. Mas a gente complica achando que precisa de um título. Você vai ser o quê? Evangelista. Um pastor. O seu chamado ir para tal país, fazer isso e isso. A gente espera uma resposta específica de Deus, achando que só isso é o nosso chamado. Mas não é. Nosso chamado é obedecer o que Jesus falou. E com isso, Deus vai começar a revelar as coisas que a gente tem que fazer. É simples. É a gente que complica as coisas, não é mesmo? É a gente que complica as coisas. Não espere um título, achando que o chamado de Deus é algo maravilhoso. Claro, é maravilhoso, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas achando que o chamado de Deus é uma coisa daqueles que, eis que te digo, o seu chamado é isso. E sopra o vento e fala, a partir de hoje, eu preciso ir para a rua tal, fazer isso. Obedeça nas pequenas coisas, está tudo na Bíblia o que a gente tem que fazer. Quando alguém falar, perdoe o seu irmão, obedeça esse chamado. Quando Jesus falar para a gente, vai e pregue para aquela pessoa, obedeça. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe das coisas, não é? Que a gente sente no coração. Eu estou vendo aquela pessoa, eu estou sentindo no coração que eu tenho que ir lá falar com a pessoa. Eu estou sentindo no coração que eu tenho que fazer isso. Que estou com vergonha. Vai ver que a pessoa vai achar que eu sou doida. Não é isso que passa na nossa cabeça, é ou não é? Mas obedeça. O Luciano Subirá sempre fala que a gente é conduzido pelo Espírito Santo quando a gente começa a obedecer pequenas ordens do Espírito Santo. Quando a gente obedece pequenas ordens do Espírito Santo, a ordem vai crescendo, vai fazendo isso e vai aumentando. E quanto mais a gente obedece, mais sensível à voz do Espírito Santo a gente fica. Mas se a gente não obedece nenhuma coisa pequenininha, para que o Espírito Santo vai dar outra ordem para você? Não é mesmo? Uma vez eu orei para uma moça que estava com dor, não sei, nem lembra onde. E eu tomei meu coragem e eu falei, eu posso orar por você? Eu lembro até do nome da mulher, até o lugar que eu estava. E ela, claro, pode orar sim, super boazinha a moça. E eu orei por ela, Deus cura, não sei o quê. Depois, como que está a sua dor? Ela, ainda está aqui, mas muito obrigada. Eu fiquei, poxa vida! Mas não é por causa disso que Deus vai parar de fazer as coisas. O importante é a gente continuar obedecendo. Mesmo que a gente não vê a obra de Deus na hora, não vê o milagre de Deus na hora, a gente precisa continuar. Mesmo que Jesus ainda não ressuscitou no segundo dia, espera que no terceiro dia Jesus vai ressuscitar. Amém? Amém? Espera, mesmo que nada esteja acontecendo na sua vida, mesmo que nada está acontecendo na sua frente, mesmo que nada esteja acontecendo na sua família, só creia e continue fazendo o seu dever de orar, ler a palavra, buscar a Deus, tendo comunhão, que um dia vai acontecer. Muitas vezes o silêncio de Deus continua. Quantas vezes a gente ora,
Vocês veem eu aqui pregando pensando que eu fico escutando a voz de Deus todo dia? Não. Maioria das vezes eu oro e não escuto nada. Não é mesmo quem ora? Não sei se todo mundo Deus fala com vocês nitidamente, mas comigo não é muito assim não. Eu oro, só cansa, mas eu continuo orando. E quando a gente lê a Bíblia, a diferença de quando a gente ora e lê a Bíblia junto, é quando a gente lê a Bíblia e parece que a gente entende um pouco mais. E a gente continua fazendo isso. E parece que a gente entende um pouquinho mais. E hoje eu só entendi esse tanto. Depois eu volto a ler, eu entendo mais um pouco. E é assim, é aos poucos. Por isso, não pense vocês que você vai falar, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia e vou orar como ela disse. E amanhã você vai voltar na sua casa, vai sentar e ler. E Deus vai começar a falar um monte de coisa e a cortina vai começar a ventar. E daí você vai ouvir voz de Deus. Não vai ser assim não, não vai ser, sério mesmo. Não vai ser assim. É raro, às vezes, que quando Deus fala com a gente fica, uau! Mas quando a gente continua, esse uau vai aumentando, não é mesmo? Mas é aos poucos. Vocês que malham, eu não malho, tá, gente? Deu para perceber, né? Eu não malho. Vocês que malham, eu vi uma pessoa, uma vez eu pensei, eu vou começar a malhar para ter um corpinho tchutchuquinha, né? Eu já pensei nisso, eu quero ter. E daí eu fui pesquisar, quanto tempo eu preciso malhar? E eu desisti, só de ver o vídeo no YouTube que o homem falou. Você pensa que você vai malhar 1 mês, 2 meses, 3 meses e vai crescer? Não vai crescer. Você pensa que malhando 1 ano o seu corpo vai estar diferente? Só um pouquinho. Você pensa, você só vai ver resultado nítido 3 anos malhando. Eu 3 anos? Falei, eu não sei se eu vou não. E ainda, né? Então, é assim também, gente. Não vou falar que é exatamente assim, né? Mas é tipo isso. Você vai ter que ir continuando. E hoje eu estou sentindo diferença aqui. Olha, hoje eu entendi algo que eu não entendi ontem. Hoje eu consegui compreender o que aquela pastora estava falando naquele dia lá. Agora caiu a ficha. É assim, não é? É aos poucos. Não espere as coisas no estralar de dedo. Não é assim. Amém? Em Lucas 24:49, fala, lá onde a gente viu, né? Mas um pouco para baixo, lá fala: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E assim eles receberam o Espírito Santo. Lá em Atos 2 fala, nós lemos o Atos 2, né? Quem leu Atos, o livro de Atos, antes de vir para o acampa? Foi falado para a gente ler, né? Quem leu Atos? Amém. Que bom que muitas pessoas leram. Mas quem não leu ainda, dá tempo. Vai lá e leia, tá bom? Eu vi minha mãe estava falando de tem um filme velho, mas é bom, fala de Atos, né? Escreve lá, como que eu escrevi para achar? Eu falei, Atos dos Apóstolos, filme, e daí achei um bem velhinho, que é 3 horas, mas mas é como se fosse, é como se fosse uma Bíblia, lida, mas ao mesmo tempo com imagem do povo atuando, tipo assim, né? É legal. Com imagem. Eu que gosto de ver imagem, é muito legal. O Paulo lá, como era um homem que fala muitas línguas, né? O Paulo que eles escolheram lá tem muito, como que fala, sotaque para falar. Eu acho que é com essa intenção, não sei.
Tem muito sotaque, fala mais estranho, mas é legal. Vejam lá. E daí, pelo menos, vocês vão entender um pouco Atos, tá? Lá em Atos 2, fala que eles receberam o Espírito Santo. E para testemunhar o Evangelho com poder. Amém? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até os confins da terra. Aleluia, né? Mas tudo isso eles conseguiram por quê? Porque eles permaneceram lá em Jerusalém. Eles ficaram lá, continuou lá. Se ajuntando em comunhão, buscando a Deus, buscando a presença de Deus. Aí desceu o Espírito Santo. Amém? Quando a gente obedece o chamado que Jesus nos deu para cumprir, né, o chamado que Jesus nos deu, o nosso coração se mantém aquecido pela presença do Espírito Santo, pela presença do Senhor. E que nos acompanha e fortalece para exercer o ministério. O poder de Deus vai nos ajudar para a gente exercer o ministério de Deus. Amém? Por isso, mantenha o seu coração quente. Aqueça o seu coração. Aqueça, tenha comunhão com Deus, com os irmãos. Obedeça o seu chamado. Porque fé sem obras é... Amém? A gente tem que obedecer o chamado. Não adianta você só saber do que tem que fazer e não praticar. Amém? Em Salmos 39, 3 fala: o meu coração ardia no peito. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Medite na palavra de Deus. Assim, o fogo vai aumentar. Amém? Não faça como os 2 discípulos que voltaram para casa sem Jesus. Permaneça na presença do Senhor e fique atento ao desânimo e com a cegueira espiritual, como a gente falou, que são sintomas do esfriamento espiritual. Quando você vê o seu irmão que está meio desanimado, está meio ceguinho espiritual, sabe? Quando tem as coisas acontecendo, mas não enxerga nada. A gente percebe quando o irmão está enfraquecendo, não é? Quando você encontrar um irmão ali, não vai lá falando, qual é o seu pecado? Né? Claro que muitas vezes precisa disso, mas vai lá tentar reaquecer o coração dele. Vai lá, ore por ele. Vai lá, lute com ele. Vai lá e divida do seu fogo com essa pessoa. Que daí essa pessoa, se ele quiser, ele pode ficar aquecido novamente. Amém? Quem quer ter o coração em chamas aqui? Amém? Tome cuidado com a boca. Igual o Radime falou, né? Muitas vezes a gente busca Deus, faz jejum, ora, mas a gente não cuida da nossa boca, né? Toma cuidado com a nossa boca. Aconteceu, vacilou, fez alguma coisa que não deveria, falou coisa que não deveria. Seja sincero, deixa o orgulho de lado e conserte. Conserte, vai lá e fala, não, me perdoa. Eu falei aquilo na raiva, mas eu não queria ter dito aquilo. Me perdoe, conserte logo. Deixa o orgulho de lado. O orgulho, a pastora falou, né? O orgulho nos faz morrer. O orgulho nos faz desviar do caminho. O orgulho nos faz a gente decair.
O orgulho é aquilo que é o início de toda queda. O orgulho que faz a gente não se dar bem com as pessoas. O orgulho faz com que a gente não ouça conselhos bons. O orgulho faz a gente comparar com as outras pessoas. O orgulho faz só estrago, não é mesmo? Por isso, vamos deixar o orgulho de lado. Vamos receber a palavra de Deus com sinceridade de coração. Se alguém confrontar o seu pecado, pode ser que alguém venha mesmo, que nem eu falei, né? Qual é o seu pecado? Quando é assim, para de ficar com raiva e não morde o seu irmão. Fala, poxa vida, é mesmo, eu tenho pecado mesmo. Porque nem todo mundo vai nos confrontar de maneira que a gente desejava. Nem todo mundo vai vir com carinho e amor para nos falar o que a gente está errado. Mas quem está errado é a gente, não é? Quem está errado é a gente. Então, quando eu me desviei, muitas pessoas veio falar, tem muita gente falando de você. Né, seta do inimigo, né? Tem muita gente falando de você. Aquelas pessoas que você achava que era amigo, tá tudo decepcionado com você. Aquela pessoa, né, que você achava que era sua amiga, tá falando mal de você. Tarará, parará. O que eu vinha na minha cabeça, muitas vezes não era raiva. Era fazer o quê? Quem fez coisa errada? Eu, não é? Eu dei o motivo dos outros falarem. Mas muitas vezes o nosso orgulho fica... Você faz coisa errada, mas ninguém pode apontar no seu erro. Você faz coisa errada, mas ninguém pode falar nada de você. Isso é orgulho, não é? Você dá motivo, mas ninguém pode falar nada. Não seja assim. Tenha o coração quebrantado. Tenha o coração humilde. Humilhai-vos. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu até pensei em falar, quem quer ter um coração em chamas, vem aqui na frente. Mas eu não vou falar isso. Porque vai ver que alguém que não quer ter um coração em chamas fique lá atrás. Eu falei que quando alguém está quente, fica perto de gente fria, aquece também. Então a gente vai ficar todos juntos. Para aquecer até aqueles que não querem se aquecer. Amém? Em unidade, nós vamos queimar e pegar fogo. Em unidade. Uma pessoa falou que o avivamento só virá quando a gente tiver uma unidade. Quando a gente nos tornar um. E acabou esse tempo de você ficar falando que não dou com cara de isso, aquilo. Claro, tem gente aqui que me tira do sério, tem. Claro, do mesmo jeito que tem gente que não vai com a minha cara. Mas somos família. Família. Família é assim. Uns é triângulo, outros é quadrado, outros é redondo, outro é retângulo. Mas somos todos família. A gente não se dá bem com todo mundo, mas a gente ama todo mundo. E faz de tudo para continuar com essa pessoa, não é mesmo? E olha quem está do seu lado. Olha para todo mundo que está do seu lado. Essa é a família de Deus. E esses são os jovens, como o Hajime falou, que será aquele que vai trazer o avivamento no Japão. Amém?
Vamos orar junto para o nosso coração reaquecer, não. Pegar fogo como nunca queimamos antes. É assim que eu desejo, meu Pai. Que o meu coração queime. Arde. E fique em chamas como nunca queimei antes. Oh Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Se olhar no meu coração, ainda há muito que deve ser queimado. Mas nós hoje, juntos, nos humilhamos diante da Tua presença e nos arrependemos dos nossos pecados, de toda impureza, todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para falar aquilo que não edifica, todas as vezes que a gente abriu a boca para falar mal dos nossos irmãos, todas as vezes que eu abri a boca para não concordar e causar divisão no meio da igreja. Me perdoa, queima minha boca e purifica de toda impureza. Que nós não venhamos ser usados por Satanás, mas que nós possamos ser usados por Deus. Em nome de Jesus, peça a Deus para queimar o seu coração. Espírito Santo de Deus, derrama o teu poder sobre este lugar e aqueça o nosso coração, deseje, quanto mais você estiver seca, sedendo de Deus, o fogo vai ser maior, e quanto mais você estiver quente, a pessoa em sua volta vai queimar junto, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, queima o meu coração. Aquece o meu coração, Senhor. Arde, Senhor. Tira todas as cinzas que está atrapalhando do meu coração queimar, Pai. Acende o fogo em meu coração. Acende o fogo em meu coração, Senhor. Derrama o teu poder, Senhor. Queima o nosso coração, queima o meu coração, Senhor. Que o meu coração possa estar em chamas agora. Que chama de fogo venha estar aqui no meu coração. Que o meu coração possa arder de paixão por Ti, possa queimar, Senhor, em nome de Jesus. Que esse fogo venha aumentar, Senhor. Aqui está os jovens queimando por Ti, todos aqui queimando por Ti. Eu estou vendo aqui jovens desejando queimar por Ti. E todos aqui estão desejando isso. Oh Senhor. Oh Senhor. Meu coração está queimando por Ti, Jesus. Oh Senhor. Aleluia, Deus. Oh Deus. Queima, Senhor, queima, Senhor. Queima, Senhor, queima isso, Senhor, queima. Queima.
queimando. Deus está queimando. Eu estou sentindo o fogo queimar. Sinta também o fogo queimar neste lugar. Sente o fogo, sente o fogo, sente o fogo. O fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus. Sente o fogo de Deus. Queima, 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 Senhor. Em nome de Jesus, queima, queima. Queima, 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 queima. Todos queimam, queimam. Oh, canta, queima.